Muito bem-vindo, gente. Hoje a live vai ser um pouco mais objetiva. Eu sei que tá todo mundo aí na hora de almoço, né? Faz parte da programação especial da semana. Então já rolou na segunda-feira lives com dicas de prospecção desse ramo, erros e omissões. Olá, Ana Cristina, tudo bem? E, inclusive, eu estou enviando material complementar lá no grupo exclusivo do WhatsApp. Então, se você ainda não está lá, o link está na bio, mas não vai agora, vai depois dessa live, que hoje eu trouxe aqui alguns exemplos bem legais. Oi, querida, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, assim, gente, como eu disse, né, a carteira de RC profissional é uma super oportunidade para os corretores, é muito legal e democrática, digamos assim, porque a gente pode explorar tanto quem já trabalha com corporativo, né, seguros, enfim, empresariais, ou seja, CNPJ, como também quem trabalha com CPF, né, então quem tem, enfim, carteira de vida e por aí vai, também é um seguro muito legal da gente explorar, tá? Então, e nada melhor, eu sempre brinco sobre isso, né? Na aula passada, digamos assim, na live passada eu dei essas dicas, né? De que a legislação também e casos reais são, enfim, muito importantes para a gente realmente explicar, né? O risco ao cliente e nada melhor, justamente, do que isso para ajudar vocês, tá? Então, a mesma coisa da live passada, depois aqui desse nosso bate-papo, eu vou enviar um material com um resumo desses casos lá no grupo, mas não vai lá agora, fica aqui comigo, que eu trouxe alguns bem legais e alguns chocantes pra gente trocar uma ideia aqui hoje, tá? Então, gente, responsabilidade civil profissional, só lembrando, né, eu falei isso na live passada, mas tem sempre gente que está chegando por aqui agora, ou enfim, que ainda tem muita dúvida, é o seguro de RC que cobre as falhas na prestação de serviço, ou como o próprio nome diz, erros e omissões, tá? Aquelas famosas 3 palavrinhas do RC, negligência, imperícia e imprudência, então não estão cobertos aqui os danos próprios, e sim os que a empresa, né, o nosso cliente, causar a terceiros aí na prestação do serviço profissional, lembrando que também é um seguro aplicável à nossa operação de corretores de seguro, tá? Então isso também é muito importante ficar de olho. E aí eu fiz uma enquete, né, para saber, enfim, as indústrias que vocês queriam. Eu tenho um banco de dados gigantesco aqui e na maioria das vezes aparece realmente as mesmas indústrias, né, as mesmas preocupações, dúvidas e etc. Então eu aproveitei para trazer alguns casos-chave, digamos assim, para aproveitar e esclarecer também algumas pegadinhas aí dessa indústria. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Olá, Catiane, tudo bem? A nossa live de hoje é sobre casos reais de RC profissional. Então, gente, já fiz a introdução, essa live vai ficar gravada, quem tá chegando por aqui agora depois volta para ver aí a intro, mas vamos lá. O primeiro que eu separei aqui, gente, são casos de advogados, tá? Então foi um tema muito solicitado, né? Eu sei que muitos de vocês ou já têm clientes que são advogados, ou eu sei que todo mundo conhece algum advogado, né? Ou tem algum tipo de entrada em escritório de advocacia, e realmente é um seguro que é muito divulgado, tá? E comumente contratado por esse tipo de profissional e de empresa. Inclusive um ramo que dá muito sinistro também, que aliás é o tema aqui da nossa live de hoje, né? Então o primeiro caso que eu trouxe, inclusive tem ele no feed, e de novo eu vou mandar depois lá no grupo, né? É um caso de perda de uma chance. E aí eu já vou, quem trabalha, né, já com RC profissional de advogados, provavelmente já ouviu esse termo. É importante dizer, gente, que não apenas esse caso, mas todos que eu vou citar aqui, nem todas as coberturas são oferecidas por todas as seguradoras, inclusive esse primeiro caso que eu vou explicar de perda de uma chance, questões de perda de prazo para advogados também são pegadinhas. Mas vamos lá, olha o que aconteceu nesse caso e mais um alerta importante também, alguns são casos literalmente indenizados pelas seguradoras, outros são casos de notícias ou análise hipotética para fins didáticos, tá bom? Então vamos lá. Nesse caso, olha o que aconteceu. Um escritório do Rio Grande, né, que foi contratado aí pelo autor da ação para restabelecer um benefício de INSS ao qual ele aparentemente tinha direito. E aí juntou-se, né, todas as provas no processo e etc. E o autor da ação, né, ou seja, o cliente desse escritório, foi surpreendido quando, enfim, foi indeferido, né, o pedido dele. E aí, na sentença,
saía que o motivo, né, era que eles não tinham comparecido a uma audiência. A audiência essa que o autor da ação, no caso, nunca soube que existiu. Ou seja, né, a falha do advogado, nesse caso, foi literalmente a perda da possibilidade, digamos, de ganhar essa ação, tá? Então, isso é uma condenação de fato, né, que foi indenizada. O escritório foi obrigado, né, a indenizar não apenas o valor aí desses benefícios trabalhistas, né, tudo reajustado, a gente sabe que esses juros são altíssimos, então o valor 66 mil mais 10 mil de danos morais, logicamente, enfim, por conta desse cliente ter sofrido aí, né, todo esse estresse decorrente dessa situação. Então, gente, isso realmente acontece muito, eu falo isso de novo por experiência, né? Trabalho com seguro de RC profissional, escritórios de advocacia e advogados de maneira geral, é uma indústria que realmente precisa contratar porque dá muito sinistro. E aproveitando esse primeiro caso, né, para alertá-los que essa questão de perda de uma chance, assim como perda de prazo, que também é um erro, digamos assim, né, relativamente comum nesse tipo de atividade, não são todas as seguradoras que cobrem, tá? Então, quem é meu aluno sabe disso, enfim, a gente tem um comparativo, sempre vale a pena dar uma olhada nas cotações também, geralmente vem claro, enfim, mas às vezes não, por isso que é importante também a gente ficar de olho e contratar corretamente a apólice dos clientes, tá, gente? Então, esse aí é um primeiro ponto de atenção e o primeiro caso de advogados. Oi, pessoal que está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Deixa eu só dar um gole aqui no meu cafezinho. Aliás, ainda tô no cafezinho, ainda não almocei. E vocês? Gostaram desse primeiro caso? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Me confirma aí também. Porque realmente é um risco muito alto, tá, gente? Pode acontecer com qualquer um. Segundo caso, ainda sobre advogados, né? Opa! Foi o seguinte, tá? Inclusive eu li essa notícia, ela é relativamente engraçada, mas enfim, é sério e acontece, não à toa. As coberturas, as apólices, né, de RC profissional geralmente têm uma extensão para difamação, calúnia e injúria. Nesse caso, o escritório de advocacia, o advogado, né, em questão, que foi contratado, parece ter exagerado um pouco na defesa da cliente em um processo de divórcio, tá? Então, segundo ele, pela experiência, se tivesse um certo contexto, enfim, né, o êxito deles seria mais fácil. E aí ele, enfim, foi por essa linha, mas acabou inventando algumas coisas, segundo disse justamente, né, a cliente, a fim de ter esse êxito, e era tudo mentira. Então o advogado foi processado por difamação e calúnia aí por essa cliente dele, tá? Então a indenização desse caso, inclusive, foi alta. Lógico, de novo, né, tudo depende de quem a gente está falando, né, do dano e etc. Esse tipo de processo, a questão de dano moral também é muito subjetiva, então isso também é muito importante da gente ficar de olho, tá? E aí, nesse caso, foi uma indenização de R$150 mil. Ana, eu confesso que de cabeça eu não sei, mas eu tenho um comparativo bem, enfim, claro sobre isso aqui nos bastidores, inclusive eu disponibilizo ele para os clientes, tá? Mas se você tiver alguma dúvida específica, se tal seguradora cobre, depois me pergunta que eu te explico direitinho. Oi, pessoal, sejam bem-vindos, quem está entrando. Hoje estamos falando sobre casos reais de RC profissional, erros e omissões. Acabei de dar 2 exemplos aqui de advogados, um que era de perda de uma chance, pontos de atenção, não são todas as seguradoras que cobrem, inclusive às vezes vem excluído expressamente. Pontos de atenção também para perda de prazo, não deveria excluir isso, tá, gente? Por isso que eu estou chamando essa questão. E também tudo depende do contexto. Vou fazer esse parênteses pelo seguinte motivo. Uma vez eu peguei um caso que era um escritório de grande porte que tinha diversas reclamações, ou seja, histórico mesmo, de perda de prazo. E aí algumas seguradoras quiseram excluir, outras não. Naturalmente o cliente contratou com uma que não, mas aí faz sentido na subscrição. Pensa, né? Você do outro lado excluir uma questão que é, digamos, recorrente aí, mas não é o ideal, até porque, de novo, é um risco latente muito sério. Estou só explicando o porquê, teoricamente, que as seguradoras fazem isso, né? Ai, que legal, imagina, eu que agradeço vocês, gente, por consumirem meu conteúdo e gostarem do meu trabalho aqui. É para isso que eu tô aqui, né, afinal.
Então, gente, beleza? Próxima indústria, porque na verdade, gente, aliás, esse também é um ponto de atenção. Quem vira meu aluno sabe disso. Eu dou pelo menos 20 exemplos aqui de cada indústria, mas hoje realmente, até para falar um pouquinho de cada uma que vocês pediram, eu vou dar 2 exemplos de cada indústria, tá? Então, de advogados foram esse, inclusive o segundo caso que eu dei, para quem entrou depois, é um caso da extensão de difamação, calúnia e injúria, que realmente também pode acontecer, principalmente nesse tipo de prestação de serviço, né? Ou seja, advocacia, no caso aí era um processo de divórcio, então geralmente temas sensíveis, né? E por aí vai. Então esse também é um ponto de atenção. Lembrando, gente, todos os casos que eu tô falando aqui, tudo vai depender se a cobertura foi ofertada ou não, né? Existe realmente aí uma regulação de sinistro que geralmente na RC profissional não é tranquila, mas a gente está falando aqui de casos que realmente já foram indenizados e, ou seja, no caso, tinha a cobertura correta contratada. Beleza? Excelente live. Ai, querida, muito obrigada. Que bom que vocês estão gostando. Programação especial para complementar aí o expertise de vocês. E vou fazer esse breve parênteses. Gente, não esqueçam do Cyber também, hein? As multas entram, sei lá, daqui a 2, 3 dias em vigor. Então a gente vai também falar sobre cyber por aqui nesses dias. Vamos focar hoje no RC Profissional, que eu já falei para vocês que está pintando muita coisa e muito negócio aqui de RC Profissional dos bastidores. Eu tô realmente querendo que vocês também explorem esse ramo, porque, aliás, andam muito juntos, inclusive nessas indústrias que a gente está conversando aqui hoje, tá, gente? Então, não é o tema da live hoje, né? Cyber, etc. Mas, inclusive, o escritório de advocacia são grandes contratantes desse produto. Hoje mesmo mandei uma proposta de E&O e uma de cyber para um escritório de advocacia. Então, fica aí também mais uma dica, que o tema da live de hoje não é prospecção. Já teve live essa semana de prospecção. Se você perdeu, volta lá. Mas, então, vamos para o próximo tema. Beleza até aqui, gente? Dúvidas? Pode ir mandando aqui também que eu vou esclarecendo, tá? Hoje a live não é sobre questões muito técnicas, é óbvio que há 1000 questões a se considerar aqui, né? Mas aí eu vou fazer um aulão gratuito amanhã. Ui, gente, chutei o negócio aqui. Eu vou fazer um aulão gratuito amanhã explicando mais essas questões de conceito, estrutura da pólice, legislação e etc. Beleza? Então vamos lá, próximo caso, dentistas, tá? Então dentistas também, gente, é uma demanda que não apenas aparece muito aqui nos bastidores, deixa eu só dar um golinho aqui no café, como também vocês têm muita dúvida, tá? Então trouxe aqui 2 casos para explicar para vocês o risco dos dentistas, né? Então assim, questão, aliás, mais um ponto importante, eu ia beber meu café aqui, me empolguei, vou falando. Mais um ponto importante, né? Os clientes, gente, no RC Profissional, eles têm risco não apenas de processo judicial, né? Mas também riscos aí de processos administrativos e regulatórios, e aí dependendo do tipo de atividade, eles estão sujeitos enfim, alguns regulamentos, né? Então, advogados respondem também à OAB, engenheiros respondem também ao CREA, por aí vai, cada um aos seus órgãos específicos, mas a maioria dos casos aqui, por acaso, porque eu lembrei disso agora, é realmente indenização para com o cliente, que é 90% aí, eu diria, dos casos que realmente acontecem, beleza? Então, vamos lá, gente, dentista. E, de novo, isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Todas essas indústrias que eu escolhi aqui são indústrias que têm, sim, muito sinistro, tá, gente? Então, quem já trabalha com a RC profissional sabe que não é um seguro baratinho, digamos assim, justamente por isso, tá? É uma carteira, né, que tem uma sinistralidade constante, digamos assim, principalmente dependendo da indústria, da área que a gente está falando. Então, área médica, por exemplo, que é o que a gente vai entrar agora, é uma área complicadinha, digamos assim, em termos de sinistro, tá? Então, esse primeiro caso é um caso de dentista, era uma cirurgia de... Peraí que eu vou ler aqui minha cola, gente, que eu também não decorei tudo. De correção de arcada, e aí parece que o dentista extraiu 2 dentes sadios, tá? Desse cliente. Então, de novo, por incrível que pareça, gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Extrair dente que não era para extrair, operar o lado errado, tá? Então, de novo, né? Eu tenho um banco de dados aqui gigantesco, gente, é muito mais comum do que a gente imagina. Nesse caso aqui, a indenização foi de R$39 mil por conta desse erro médico, né? Do dentista nesse caso, beleza? Segundo caso de dentistas, e aliás, esse caso é horroroso. Aliás, gente, a área médica também tem 1000 pegadinhas, eu já falei um pouco sobre isso na live passada, vou falar um pouco mais no aulão gratuito de amanhã, tá? De novo, isso daqui eram apólices que estavam, digamos, devidamente contratadas, tá? Porque tem 1000 coisas a se considerar nesse tipo de sinistro.
Segundo, esse caso é horrível, gente. Eu li a notícia completa também. Era uma cirurgia um pouco mais complexa mesmo, daquela que eu acho que, enfim, tira aqui embaixo essa parte. Uma cirurgia de correção de mordida. Mas o dentista cortou uma artéria principal e o cliente acabou perdendo simplesmente todos os dentes e o palato. Então, assim, é um caso seríssimo, né? A indenização desse caso foi de mais de 500 mil reais só pelo tratamento e etc. médico. Imagina o quanto de danos morais que não teve nesse caso, né? Então, naturalmente, e aí entrando já naquele ponto de atenção do dano estético, é o tipo de erro médico que não tem como a pessoa não ficar com algum tipo de dano estético em decorrência disso, né? Então, assim, é um ponto, foi realmente esse aqui é um desenrolar trágico, digamos, né? O pior cenário, mas, de novo, pode infelizmente acontecer, tá? Então aqui, aí já também aproveitando para entrar um pouco na questão de importância assegurada, limite, né, e tal. Tem muito profissional que, beleza, sabe que precisa contratar, isso aí principalmente para pessoa física, né? Sabe que precisa contratar e aí contrata ali uma IS mínima, né, digamos. Gente, hoje em dia, né, para você pelo menos contratar um advogado e etc, eventualmente fazer um acordo, é no mínimo 200 mil reais. Então, assim, aqui nesse caso, né, 500. Na prática, eu, Carol, é lógico que tudo depende do tamanho da operação, né, do cliente, etc, mas eu geralmente sugiro no mínimo 500 mil, tá, gente? Principalmente para a área médica, porque realmente tem essa exposição um pouco mais alta e esse dano subjetivo, digamos assim, de danos morais, etc, também o céu é o limite, né? É diferente, eu sempre gosto de lembrar isso, o seguro de RC do seguro de propriedade. Se eu der uma perda total aqui no meu carro, tem ali tabela FIP, vai ser 70 mil reais, né? No seguro de RC, o quanto, né, que aquilo subjetivamente pode gerar de danos morais, etc, para a pessoa, principalmente esse tipo de questões na área médica. Então isso é um ponto muito importante e realmente um sinistro alto de dentista, digamos assim, né? A área médica de maneira geral, como eu disse, principalmente quando a gente vai para outras especialidades, cirurgia, obstetras, etc, os sinistros são bem mais altos. Mas para a área dentista, esse sinistro aqui de 500 mil é um sinistro alto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando que esse dentista ia imaginar? No caso, ele tinha uma apólice, né? Mas que ele poderia causar um dano nessas proporções, né? Ninguém naturalmente contrata a apólice para usar, nem nós mesmos. Então isso também é um ponto muito importante. Beleza, gente? Tá bom o áudio? Estão me ouvindo bem? Loucura esse caso, né? O que vocês acharam? Deixa eu só dar mais um golinho aqui no meu café também. Ficou claro o ponto de atenção aí? Vamos lá para mais um caso, tá? E aí ainda área médica, mas já entrando médicos mesmo, né? Outro tipo de operação. Esse caso também é horrível, enfim, né? E infelizmente, de novo, também acontece mais do que a gente imagina. O médico recomendou o repouso, ou seja, achou que era besteira do paciente para um paciente cardíaco. E aí o paciente veio a falecer. Então, uma negligência, né? A omissão, de certa maneira, clássica aí, indenização de 100 mil reais, tá? Então, um caso, infelizmente, isso aí foi noticiado também, infelizmente mais comum do que a gente imagina. Oi, Georgia, tudo bem? Boa tarde, querida. Oi, Jonathan, e pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. A live de hoje é sobre RC profissional. Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta antes. Várias perguntas de dentista, se o RC tem cobertura para erros com procedimentos tipo harmonização facial, bichectomia, etc. Depende. Odeio responder depende, mas teria que dar uma olhada na seguradora. Tem seguradora que exclui esse tipo de coisa, mas eu chamo a atenção para o seguinte, tá? Tem alguns dentistas que fazem esse tipo de procedimento e que não tem, digamos assim, a especialidade técnica aprovada que precisa ter. Gente, qualquer coisa que não tem realmente a aprovação, que ele fez o treinamento devido e etc., de qualquer maneira, não teria cobertura, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cobertura para danos estéticos. Então a seguradora pode até dizer que cobre, mas não cobrir dano estético. E, naturalmente, o dano principal que pode ter desse tipo de procedimento é o dano estético. Então tem algumas vertentes aí que a gente tem que analisar. A primeira de todas, óbvio, se não tem exclusão para isso, né? A segunda de todas, se foi uma especialidade considerada na subscrição e se o tal do dentista tem aprovação, digamos assim, para poder aplicar esse tipo de procedimento, né? E o terceiro, naturalmente, essa questão de dano estético e outras questões assim, que são caso a caso, ou, né, a gente deveria construir uma apólice que tivesse todas essas extensões para cobrir
esse tipo de procedimento. Mas é possível, inclusive, quem faz tem que ter cobertura para isso, tá? Mas pode ser que eles estejam contratando a apólice errada sim e não tenham. Então isso com certeza é um ponto de atenção. Volto a dizer, quem é meu aluno ganha, né, um comparativo, enfim, para facilitar aí todo esse acesso a esse estudo que eu já fiz, mas que eu não lembro de cabeça, como eu disse, seria impossível. Oi, Roberto, tudo bem? Seja muito bem-vindo. RC para YouTubers? Gente, essa é uma pergunta comum, né? Existe RC profissional para questões de mídia e etc. Mas para o profissional, especificamente YouTuber, digamos assim, ainda não. Talvez dê para estudar um miscelâneos, quem sabe, porque realmente é uma questão que pode acontecer. Para mídia, por exemplo, é muito comum, né? Falhas de notícias, esse tipo de coisa, aí se aplica sim. Qual o valor indico para chefe de equipe no RC médico? Se for na pessoa física, volto a dizer mínimo de 500 mil, dependendo da especialidade que ele atua. De novo, se for só clínico, se for cirurgia, aquelas questões, tá? Mas chefe de equipe médica, inclusive, tem outras responsabilidades justamente por isso. E, de novo, gente, tudo isso é casa a casa. Eu tô falando aqui uma indicação mínima, né, do que eu acho para essa especialidade, beleza? Show de bola. Ainda tem mais um caso aqui, deixa eu dar uma olhada. E não, na verdade tem mais um caso no material que eu vou enviar para vocês. E lembrando, gente, logicamente quem é meu aluno ganha aí acesso a, enfim, mais de 20 casos com toda a notícia, né? Um negócio bem completo. Oi, Poliana, seja bem-vinda, querida. Então vamos seguindo. Gente, próximo caso que eu trouxe aqui, que também foi muito solicitado, INO para engenheiros, tá? Então, gente, INO para engenheiros também tem várias pegadinhas, inclusive cabe um estudo complementar de todas as exposições, porque geralmente quando a gente tem uma obra tem que contratar o risco de engenharia, tem que contratar o RC Obras, tem que contratar o RC Profissional, tem que contratar o Seguro Garantia. Então, assim, realmente é um ramo que tem, e justamente rola muito o equívoco, né, de que uma coisa está coberta na outra. Então, vamos esclarecer aqui qual é a questão, a exposição, digamos assim, dos engenheiros que está coberto no RC Profissional, trazendo um caso real. Muitos de vocês devem ter acompanhado essa notícia, mas teve um prédio, né, que desabou em BH, que foi justamente por um erro de projeto, um erro de cálculo aí por parte do engenheiro, tá? Então tem um processo civil em andamento, com indenizações pretendidas, né? E aí esse caso ainda está em andamento, volto a dizer, não são literalmente indenizados, né, ainda, mas de R$2 milhões e processo criminal em andamento com restrição de liberdade. Então isso também é uma questão muito séria e, mais um ponto de atenção, perceba que eu falei extensão para criminal. Então, assim, não são todas as seguradoras que oferecem e quem trabalha com RC profissional com foco, né, em engenheiros e etc., com certeza é uma extensão importante aí de oferecer. Volto a dizer, nesse... Opa, travou? Me confirma aí, gente, se está travado ou se vocês estão me vendo e ouvindo. Vou até dar um golinho aqui no café. Me diga aí, manda coraçãozinho. Tá travado? Sejam bem-vindos, quem está entrando agora. Então, mais um caso aí, gente, um ponto de atenção, né, para engenheiros, a questão do criminal, tá? Volto a dizer, nesse caso aqui, não apenas processo em andamento com 2 milhões pedindo de indenização, mas também a questão do criminal, que é muito séria. Aliás, a questão do criminal, mais um ponto de atenção. Gente, estão envolvidos nesse processo não apenas a empresa, a construtora em si, tá, que elaborou o projeto e etc., mas também a pessoa física, engenheiro, tá? Então, criminal, para quem não sabe, precisa ter uma pessoa física envolvida que possa ir presa, digamos assim. Então, o foco desse tipo de processo não é indenização de prejuízo financeiro. Isso aí é o processo civil que também está rolando. E, aliás, o RC, na sua base, por isso que eu digo extensão para criminal, é só a responsabilidade civil. Então, isso... De novo, não é qualquer ramo, né, qualquer indústria que tem esse risco latente de processos criminais, mas engenheiros com certeza é um deles por conta do foco aí que você pode, o tipo de dano que você pode causar. Beleza? Mais um caso, e veja que engenheiros a gente já está falando também de indenizações altas, né? A gente falou aqui o primeiro caso, 2 milhões, o segundo caso que eu vou citar aqui, muitos de vocês devem lembrar também, infelizmente, né, foi o caso da ciclovia aqui do Rio de Janeiro. Então, vocês lembram que, enfim, foi um mega projeto da prefeitura, né, mas que quem realizou foram
empresas privadas, né, via licitação, aquela coisa toda, tinha um erro bizarro no projeto, a ciclovia passava por uma parte, né, que tem ressaca, e tem ressaca ali todo ano, naturalmente foi uma ressaca um pouco acima, digamos, da média, e quem é engenheiro aí, me perdoa, eu não sou, mas eles não chumbaram, digamos assim, a ciclovia por baixo, bateu uma mega onda por baixo, não apenas destruiu uma parte gigantesca dos prejuízos financeiros, mas tinha gente, né, pai de família passando ali, correndo, então, enfim, veio a falecer, foi um tremendo, fora o dano moral, assim, para a cidade inteira, né, envolvido, enfim, a perda da vida aí, né, para os familiares dessa pessoa, os prejuízos financeiros envolvidos e etc. Então, quem lembra disso, também a mesma coisa, não apenas os prejuízos, né, como eu disse, dos danos materiais, mas a questão do processo criminal em andamento, afinal, acabou acontecendo, né, um homicídio, mesmo que não tenha sido, logicamente, com intenção. Aliás, se tivesse sido com intenção, não teria cobertura, né, gente? Que ato doloso também não tem cobertura. Para corretor tem que ter RC para PF. Ficou claro, gente, esse último caso? Quem lembra? E voltou ou tá travando ainda? Me fala aí que eu vou respondendo aqui a pergunta da Geórgia. Quem está entrando agora, sejam muito bem-vindos. Live sobre casos reais de RC profissional. A pergunta da Geórgia, se tem que ter RC para PF e para PJ. Então, o ideal é que você tenha para a sua corretora. Na verdade, tem gente que só opera na PF e aí, naturalmente, está respondido, né? Mas para quem tem as duas exposições, o ideal é que se contrate uma pólice que cubra os dois. E aí também já gente, mais um ponto de atenção. Vocês estão vendo que tem muita pegadinha no RC profissional. Não são todas as seguradoras de PJ, digamos assim, que dão extensão para os sócios, empregados, representantes e etc. Então, o ideal é você contratar, dica, né? Enfim, eu geralmente sugiro isso aqui para os meus parceiros, aí no contexto da sua corretora, para o CNPJ, mas com uma seguradora que cubra também os empregados e por aí vai, tá? Então, esse é o ideal. Quando o cliente quer trocar a seguradora, tem dificuldade em explicar sobre a cobertura retroativa, pois eles acham extremamente injusto. Nossa, isso é um ponto muito sensível, gente. Assim, nem é o tema da live de hoje, que eu vou falar mais sobre casos reais, mas assim, é um mega ponto de atenção, tá, no responsabilidade civil profissional, porque realmente pode prejudicar a indenização do cliente, tá? E as novas seguradoras, digamos, quando você troca, ela não é obrigada a aceitar a retroatividade, tá? Mas o ideal é que a gente nessa negociação, ou se for trocar de seguradora, mantenha sim a retroatividade do cliente ao que era, idealmente sendo a primeira pólice contratada, inclusive prestar muita atenção em data de continuidade. Tem um caso aqui de contadores que eu vou contar que teve uma mega pegadinha aí em relação a isso. Mas isso eu vou falar mais, eu vou dar um aulão gratuito amanhã, vou explicar um pouco mais, tá? Mas esse é um ponto muito importante que eu preciso te ajudar realmente a explicar para o cliente a sensibilidade disso, porque na prática, volto a dizer, gente, eu tenho muita experiência com isso, eu trabalho com isso há mais de 15 anos, isso é um ponto que dá muita negativa de sinistro, tá? E as seguradoras têm razão, digamos, porque elas têm essa brecha no clausulado. E aí cabe ao corretor, ao meu ver, justamente saber blindar o cliente desse tipo de problema. Tá? É porque hoje não é muito técnica, digamos, a live, né? A gente está trazendo aqui para casos reais, mas está anotadíssimo e não perde o aulão de amanhã, que eu vou explicar isso direitinho. Tutum, querido, sejam muito bem-vindos. Gente, quem ainda não conhece a Tutum, vai lá, hein? Eu já falei isso por aqui, mas é uma comunidade gratuita para corretores. Inclusive, os meus cursos hoje em dia online são hospedados lá. Tem um monte de artigo, outros influencers, digamos assim, que também colaboram com artigos exclusivos. É muito legal. Não percam, fica sempre o link de inscrição lá no meu perfil. Vai lá conhecer o deles e por aí vai, tá, gente? Então, voltando aqui para os casos reais, mas não percam o aulão de amanhã, que realmente essas questões técnicas são muito sérias para a gente atuar, tá? Beleza? Próximo caso, gente, tá, já falei do da ciclovia, né? Coisa horrorosa, foi, enfim, realmente muito triste. O próximo caso que eu vou contar é justamente dos contadores aí, da questão que pegou a data de continuidade. Inclusive, gente, volto a dizer, por experiência, essa é uma área que dá muito sinistro. Aliás, se eu tivesse que escolher uma que eu já vi mais sinistro na minha vida, seria a área de contabilidade, tá? Então, Sabrina, querida, pois gente, porque às vezes pelo nome eu não sei, Med Marketing, seja muito bem-vinda e, poxa, participa assim, que realmente é um ponto muito sensível, tá? Vou até explicar um pouco nesse caso aqui.
É um escritório de contabilidade, inclusive quem trabalha com tributos, né, e etc. Até quem trabalha com seguro-garantia judicial sabe que as maiores apólices de seguro-garantia judicial são justamente referente, né, a discussões tributárias, tá? Então, por um equívoco ou um entendimento errôneo de alguma questão tributária, o escritório de contabilidade ou o contador ali que ficava, né, responsável por essa empresa, que era uma transportadora, deixou de recolher durante 3 anos seguidos um certo imposto que no final das contas era devido, e aí naturalmente o cliente dele, né, final, a transportadora teve que pagar o imposto, volto a dizer, era devido, e todo corrigido com juros e etc. Ou seja, ele causou, um caso clássico, né? Causou aí um prejuízo financeiro ao cliente por conta do quê? Uma falha, né? Um erro ali na prestação do serviço profissional de contabilidade, tá? Então a indenização desse caso foi de 300 mil e eu vou, tudo certo, pago, né? Enfim, beleza, é justamente para isso que a gente tem a apólice, mas veja bem, vou aproveitar para contar o que aconteceu nesse caso e aí entra um pouco na questão de prazo complementar e etc. Nessa apólice em questão, tá? Na época em que surgiu a reclamação, o corretor tinha mudado a apólice e não tinha justamente se atentado a essa questão da retroatividade. Ou seja, a apólice que estava vigente na época não tinha retroatividade para cobrir esse caso que, volto a dizer, estava acontecendo há 3 anos, né? Então o fato gerador dele era lá atrás. Ou seja, não teria cobertura na nova apólice, tá, gente? Pegando aí essa questão da retroatividade. Só que como era um cliente que já contratava o seguro há muitos anos, ele tinha direito ao prazo complementar da apólice anterior. E aí, por que ele tem direito a isso? Também é um ponto técnico que a SUSEP abre, enfim, dá abertura para isso. Essa questão de prazo complementar e suplementar também tá para mudar agora, porque saiu uma nova circular que eu vou explicar tudo direitinho para vocês na semana que vem. Mas as apólices emitidas, inclusive as propostas ainda emitidas, estão saindo com essa questão. Então, assim, né, olha só como é importante essa questão da retroatividade, do prazo complementar, da data de continuidade. Não cobriu na apólice nova, cobriu no prazo complementar da apólice anterior, porque justamente a apólice nova não tinha. Mas e se o prazo complementar da apólice anterior não fosse 3 anos, que era o prazo que eu precisava? O cliente teria perdido indenização. E aí aonde que ia cair esse sinistro? No RZ profissional do corretor. Né? Então a gente tem que lembrar sempre disso, tá, gente? É por isso que também é importante vocês terem aí contratado e, nesses seguros mais complexos, naturalmente, estudar a fundo, conhecer aí o que vocês estão vendendo, porque realmente isso pode ser um tiro no pé. Para qualquer produto isso, né? Não apenas RC profissional, mas eu tô aproveitando para mostrar aqui para vocês que tem um monte de pegadinha. Beleza? Ficou claro? Eu sei que são muitas vertentes, né? Hoje são casos reais, eu vou explicar um pouco mais sobre isso no aulão de amanhã. Tá claro? Estão gostando? Me conta aí. Vou dar mais um golinho no meu café, que já deve estar frio, aliás. Então vamos. Mais um caso, tá, gente? Que muita gente me pede, aliás, é um caso muito comum de surgir, que tem surgido muito, eu tô com muita reunião, enfim, sobre isso. A área de TI. Tá, gente? Então, eu falei pra vocês, né? Eu tô mexendo muito no seguro cyber, não à toa, não esqueçam disso, é porque não é o tema da live de hoje. Mas a área de TI, né? Enfim, esses 2 temas são muito latentes. Não apenas porque são exigidos contratualmente, ambas as apólices, muitas vezes, tanto o seguro cyber hoje em dia está começando a ser, como a apólice RC profissional, como, de novo, também é um risco muito alto. E tem uma grande confusão nesse mercado que eu vou aproveitar até para pegar esse caso aqui que eu trouxe para explicar para vocês, tá? Olha o que aconteceu nesse caso. É uma empresa de tecnologia, tá? Que foi processada, inclusive condenada a indenizar, né? Esse caso, porque teve uma falha na prestação de serviço de rastreamento do cliente. E aí, o interessante dessa decisão, digamos assim, é que tentaram alegar que a falha foi no produto em si. Então, era um produto de rastreamento de caminhões, tá? Que essa empresa não apenas comercializava, mas também prestava a assistência e a instalação desse serviço de tecnologia, tá? Eles tentaram alegar que o problema era do produto, digamos assim, né? Ou seja, do fabricante. E aí foi verificado que o problema não era do fabricante, o produto estava tudo ok. O que tinha sido mal instalado tinha sido essa questão do produto aí de tecnologia, da prestação de serviço que tinha sido feita errada, tá? Então, eles foram obrigados a pagar todo o prejuízo financeiro decorrente, né, desses rastreadores aí que estavam mal instalados, e isso é um grande ponto de atenção por conta disso. A área de TI tem muitos que fazem os 2 serviços, né? Então ele tanto presta o serviço aí de instalação, de assistência técnica e etc, como também comercializa o produto, o software e etc, tá?
Se a falha for no produto em si, isso é uma reclamação que recai no RC produto do fabricante. Mas muito comumente andam juntos esse tipo de reclamação, até você verificar se a falha foi do fabricante ou se a falha foi na prestação de serviço, todo mundo já teve que se defender, ou seja, já é um gatilho aí de defesa, e muitas vezes pode ter sido, que nesse caso foi, não era problema no produto, era problema no serviço, né, de instalação do software. Então, assim, é um caso clássico e complexo também, tá, gente, da área de TI, que dá muita discussão com o cliente, etc., que também precisa estar muito explicado. E nesse caso não era, mas volto a lembrar, né? A área de TI hoje em dia tem um risco duplo de também, no meio dessa confusão de alguma má instalação, acontecer vazamento de dados. Vazamento de dados também não teria cobertura aqui, o seguro cyber, é outra parada, como a gente já falou. Então a área de TI é muito legal também, assim como eu falei da área das construtoras, do risco de engenharia, que se aplica a RC Obras, risco de engenharia, RC Profissional e etc. Aqui também tem alguns produtos aí que se aplicam para realmente blindar a exposição do cliente, tá? Eu até falei isso no Stories, quem me acompanha um pouco mais viu. Eu tenho tido diversas reuniões, essa semana mesmo tive 2, vou ter mais uma amanhã, que surgiu justamente da análise, tá? De uma ou outra policy, ou de analisar no cyber uma coisa que, putz, isso aqui eu precisava também, isso aqui cobre no RC Profissional, e vice-versa. No RC Profissional não cobre a responsabilidade pelo vazamento de dados, e sim pela falha na prestação de serviço. Beleza? Ficou claro? Oi, Sandra, seja bem-vinda. Olá, pessoal que entrou agora. Essa live vai ficar gravada, tá? Então, estamos falando sobre casos reais sinistros, né, no RC Profissional, ou seja, seguro de erros e omissões. Para quem ainda confunde, é assim a mesma coisa. O seguro de RC Profissional justamente cobre os erros e omissões. E esse foi o último caso, gente, que eu trouxe aqui pra gente discutir hoje. Como eu falei, a live de hoje era para ser um pouco mais objetiva, eu tive que mudar o horário aí porque fiquei sem internet ontem à noite, mas eu vou deixar gravada para vocês, então quem entrou por último, depois dá uma olhadinha, enfim, trouxe vários casos reais, e eu sempre gosto também, né, de chamar atenção aí para os pontos de atenção que são sensíveis. Vou enviar o PDF agora, deixa eu só salvar aqui essa live direitinho, lá no grupo, tá? Então, combinem, já dei essa dica na live passada, né, de dicas de venda, combinem aí esses exemplos com aquela apresentação comercial que eu enviei, e vambora. Tá bom? Eu acho que, assim, volto a dizer, linhas financeiras de maneira geral, gente, eu sou suspeita para falar, mas tá muito aquecido, tá pintando muita demanda, muito negócio, muito fechamento de cyber, de RC Profissional, de D&O, de garantia. É porque eu, enfim, tenho que falar de uma coisa de cada vez aqui, mas contem comigo, tá, galera? Então, para quem não sabe, a minha empresa é justamente uma consultoria para corretores de seguro, é o que eu faço. Eu dou tanto cursos de especialização como atuo com consultoria em negócios, tá? Então, qualquer coisa que vocês precisarem aí desse expertise técnico, contem comigo. Muito claro de conhecer através do cyber, mas você é multitarefas. Ah, maravilhosa! Amei, Sabrina! É isso aí, gente. Contem comigo. Linhas financeiras, né? Como eu falei, realmente a minha operação tem esses 4 principais pilares aí. Cyber, RC Profissional, D&O e Seguro Garantia. E conta comigo, pode crer que tá rolando muito negócio nessas áreas, tá? Jonathan, top, maravilhoso. Obrigada a vocês por acompanharem aqui. Eu sei que ficou em cima da hora, né? Que a gente teve que mudar, mas muito maravilhoso. Georgia, é verdade, já fez consultoria comigo, maravilhosa. Eu que agradeço. É isso, gente. Eu tô aqui para solucionar os problemas de vocês. Contem comigo. Se sentiram falta aí de alguma indústria, Carol, eu queria saber um pouco mais disso, daquilo, me fala também, que isso é super legal, é dica de conteúdo para mim. Sempre digo, né? A sua dúvida pode ser a de outro colega. E, lembrando, né? Amanhã vai ter aulão gratuito, então vamos falar sobre... Vou explicar essas questões de retroatividade, continuidade, entrar a fundo em algumas extensões, exclusões e toda essa questão mais técnica aí que a gente falou. A aula de amanhã não vai ficar gravada aqui no Insta, vai ser só enviada, vai ser ao vivo aqui no Instagram, mas depois vai ser enviada só para quem ficar no grupo, tá, galera? E depois eu vou fazer o pré-lançamento do meu curso online, mas isso aí é um assunto mais pra frente. Beleza? Gostaram? Me conta aí, quem ficou até agora comigo. Vocês gostaram?
Deixa eu ver se eu deixei de dar algum recado que eu anotei aqui. Mas eu acho que é isso. Para receber esse material, gente, entra lá no grupo, tá? O curso vai abrir segunda-feira, tá, Jorge? Então eu ainda tô nos ajustes finais. Ainda brinquei disso na live passada, que foi por livre e espontânea pressão de vocês, que já tinha muita gente, enfim, me pedindo realmente. Eu sei que RC profissional é uma coisa que naturalmente pinta muita demanda. Então eu antecipei, digamos, esse projeto pra gente começar aí, começar o segundo semestre não, né? Mas enfim, começar agosto aí, podendo explorar tudo e vocês, logicamente, contando com a minha ajuda. Mas eu vou dar todos os detalhes ainda mais pra frente, porque eu ainda tô finalizando também, subindo lá o curso na Tutum. Tutum, já dei a dica, hein? Tem várias coisas legais lá pra vocês darem uma olhada. E é isso. Gostaram? Não percam o PDF. Quem não está no grupo, vai lá, que eu vou enviar e vou reenviar também os materiais que já foram enviados. Então já foi enviado ranking completo, modelo de apresentação comercial, várias coisas. Contem comigo, adorei passar essa hora do almoço com vocês. Eu ainda não almocei, então vou fazer isso agora. Obrigada a você, querida. Adorei, adoro quando elogiam a minha didática. Um beijo, maravilhosos. Até a próxima.